Bom dia a todos, sempre um prazer estar falando com todos vocês aqui. Cumprimento a todos os vereadores na pessoa do presidente Juliano, cumprimento a imprensa aqui presente, de maneira especial também a todos que estão aqui nos assistindo de maneira presencial, o pessoal da ANVAP, um abraço a todos os colegas lá presentes. Também, Maicon, representando todos os servidores públicos aí, tive a honra de trabalhar junto com você, sei bastante do seu empenho. Ana Lúcia e o Gustavo representando o Executivo. E também a todos que estão nos assistindo, seja pela TV Câmara ou também pela live. Pessoal, uma série de requerimentos aqui. A gente pede a atenção de todos os vereadores para estar nos acompanhando. É sempre um prazer a gente estar discutindo e a gente nem sempre é dono da verdade, mas a gente quer estar melhorando a cada instante. Senhor presidente, isso aqui, pessoal, é extremamente importante, os vereadores puderem nos acompanhar. O vereador que subscreve em respeitosamente requerer, ouvido plenário na forma regimental, o envio de ofício ao senhor prefeito do município, Renato Carvalho Fernandes, solicitando que, por meio da secretaria competente, sejam avaliadas medidas para concessão de desconto nos impostos municipais aos comerciantes diretamente afetados pela obra de canalização, drenagem pluvial, instalações elétricas, pavimentação, sinalização e demais serviços nos bairros Independência e Santiago, conhecido popularmente como obra da Ponte Terra. Faz necessário uma ação compensatória por parte do poder público para mitigar os impactos econômicos sofridos pelos empresários e comerciantes da região. Dessa forma, solicita-se a realização de estudo técnico para viabilizar um desconto considerável no IPTU e outros tributos municipais para os comerciantes daquela região, para garantir sustentabilidade econômica dos estabelecimentos atingidos, preservando empregos e contribuindo para retomar as atividades. Que essa obra é fundamental para o município, a gente sabe, porém, todo esse transtorno que ocorre de maneira natural quando se vai fazer uma obra de drenagem, mas uma maneira de mitigar os impactos é o governo estudar, né, essa concessão de benefícios a esses comerciantes, porque estão sendo diretamente impactados. Isso aqui é uma demanda conjunta do vereador Juliano, da Maria Cecília, que a gente sabe, então reforço para nós três, como todos os vereadores, puderem estar juntos. Vereador que subscreve... Vereador, gostaria de estar com o senhor. Obrigado. Vereador que subscreve, em respeitosamente requerer, ouvido plenário na forma regimental, o envio de ofício ao deputado federal José Vitor de Rezende Aguiar, solicitando recurso para a construção do BSF do bairro Bosque. Essa medida se justifica considerando que o prédio atual utilizado é alugado, que gera custos contínuos para a administração pública. Além disso, há uma necessidade urgente da comunidade contar com unidade de saúde instalada de imóvel próprio, garantindo maior estabilidade. É uma luta do presidente Juliano, da vereadora Cecília. Então, se a gente puder estar junto, todos os vereadores, né, nessa conquista da UBSF do bairro Bosque. Vereador, gostaria de assinar com o senhor. Uma grande honra. Guilherme, gostaria de assinar com o senhor como apoio, para poder estar fortalecendo. Guilherme, permitiria assinar com o senhor também. Obrigado. Senhor presidente, o vereador que subscreve, respeitosamente, requerer ouvido plenário na forma regimental o envio de ofício ao senhor prefeito do município, Renato Carvalho Fernandes, solicitando que, por meio da secretaria competente, sejam identificados os caminhões utilizados na coleta seletiva, por meio de aplicação de faixas adesivos de educação ambiental em suas laterais, como eram utilizados nos anos anteriores. Além disso, solicita-se que na parte traseira dos caminhões sejam inseridas informações sobre os dias da coleta em cada bairro, visando facilitar o acesso da população a esse serviço essencial. A presença dessas identificações facilitará o reconhecimento dos veículos responsáveis pela coleta, promovendo maior engajamento da comunidade. Pessoal, quando a gente acompanhava nos anos 2021, 2022, os caminhões da coleta, o pessoal do Executivo, eles vinham com as identificações, uma cidade sustentável, atrás do caminhão estavam os dias da coleta, e hoje a gente vê que houve a troca desses caminhões e eles não estão mais com isso. Então, às vezes, a comunidade tem dúvidas sobre o dia, vê o caminhão, identifica que é o da coleta, então o caminhão em si é uma forma de educação ambiental, e ele está totalmente descaracterizado. Então, se puderem dar uma atenção especial nisso. Senhor presidente,
O vereador que subscreve respeitosamente requerer ouvir o plenário na forma regimental o envio de ofício do senhor prefeito do município, Renato Carvalho Fernandes, solicitando que, por meio da Secretaria de Infraestrutura, sejam tomadas providência para instalação de postes de iluminação específicos para quem realiza caminhada e exercício no Bosque John Kennedy. A presente solicitação visa a implantação de postes de iluminação específicos para caminhada estrategicamente posicionados dentro da área cercada do bosque, de modo a iluminar de maneira eficiente. Aqueles postes que estão lá não estão acompanhando, está escuro, e a gente pede ao secretário Rodrigo, também atenção especial dos técnicos Renner Ferreira e do Wildre, que são os engenheiros, para dar uma atenção especial para aquela questão do Bosque John Kennedy. Pessoal, isso aqui é uma atenção muito séria, que está causando muitos transtornos para os moradores. Tem a Garliene, eu sei que ela luta muito por essa pauta, que é a questão do asfaltamento daquela região do São Sebastião Viana. O vereador que respeitosamente respeitosamente requerer, ouvido o plenário na forma regimental, o envio de ofício ao senhor prefeito do município, Renato Carvalho Fernandes, solicitando que, por meio da Secretaria de Infraestrutura, sejam tomadas as providências necessárias para o asfaltamento da rua Edson Pereira Vitor e da rua João Miguel Lopes. Essa solicitação se justifica pelas condições dessas vias, que têm gerado incômodo aos moradores e dificuldade de circulação de veículos e pedestres. O asfaltamento trará mais conforto e segurança para a comunidade. Então, pessoal, a gente pede atenção do Executivo para asfaltamento dessa rua. Eles não têm um minuto de paz, né? Quando está na chuva é o barro que preocupa, quando está durante a seca é a poeira. Então, que essa política pública de asfaltamento chegue àquela região. Senhor presidente, agora falando como Comissão de Meio Ambiente, a Comissão de Meio Ambiente, que subscreve respeitosamente, por meio do seu presidente, relator, requerer, ouvido plenário na forma regimental, o envio de ofício do senhor prefeito do município, Renato Carvalho Fernandes, solicitando que, por meio da Secretaria competente, sejam encaminhadas informações adicionais sobre o projeto de lei complementar número 08/2025, bem como a possibilidade do envio de mapa demonstrativo que ilustre como ficará o zoneamento após a implementação das modificações para viabilizar a emissão do nosso parecer. A gente pede ao Executivo, parece que eles enviaram algumas cópias impressas do mapa, mas se puder fazer impressão em alta qualidade para a gente conseguir identificar, porque às vezes o mapa é complexo, até para a gente explicar para a população como é que é feita essas alterações, da maneira mais eficiente possível. Isso aqui, pessoal, muito sério, já falei com a secretária de Meio Ambiente, hoje o Bosque está passando por um processo interessante de melhorias, estive lá no domingo fazendo a caminhada, o bosque está limpo, o acero está bem feito, mas mantém aquele problema do cercamento. Então, a gente sabe que não é simples, mas já tem muito tempo que a cerca está quebrada. Isso é ruim, o parque é um cartão... Pessoal, perdão, empolguei e comecei a gaguejar. O parque, ele é um cartão postal do município, então a cerca tem que ser arrumada de maneira rápida. Então, a gente fez esse ofício no 21 de janeiro. Falou que isso é resolvido, não foi. Então, ela disse que está acompanhando, disse que está buscando uma empresa, mas às vezes tem coisas que tem que ser feitas de imediato, porque é a senhora que passa lá, é uma pessoa que vem de fora. Então, o vereador que subscreve respeitosamente requerer ouvido plenário de forma regimental, o vídeo ofício do senhor prefeito, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, sejam adotadas medidas urgentes para a revitalização de toda a cerca do Bosque John Kennedy. A atual estrutura tem desgaste e também possui áreas danificadas devido à queda de árvores, que compromete a segurança e o espaço dos frequentadores. Então, a iluminação de dentro do bosque tem que ser arrumada, essas cercas têm que ser arrumadas. Então, a gente pede uma atenção para que isso aconteça de imediato. A piscina também. Então, muita coisa tem que ser organizada lá, a gente pede atenção especial. O vereador que subscreve, vem respeitosamente requerer ouvido plenário na forma regimental, o envio de ofício ao senhor prefeito do município, Renato Carvalho Fernandes, solicitando que, por meio da secretaria competente, sejam prestadas informações detalhadas sobre como funciona o sistema de transporte do CAPS infantil, quem tem direito, como são feitos os cadastros, entre outros. Além disso, solicita-se que sejam esclarecidos os critérios adotados para a inclusão dos usuários no serviço de transporte, a periodicidade das atualizações cadastrais, bem como a capacidade atual do sistema e atender a demanda existente. Essas informações são fundamentais para garantir que a população tenha acesso facilitado ao atendimento do CAPS infantil. Minha admiração aqui ao CAPS, fui lá, acompanho um grande trabalho, viu, Débora? Você como presidente da Comissão de Saúde, muito interessante, mas é uma dúvida mesmo que a gente tem de saber como é que funciona a logística do CAPS, se tem gente que está deixando de ir por causa disso ou não, como está funcionando. Guilherme, parabéns, gostaria de assinar com o senhor. Uma honra.
O vereador que subscreve respeitosamente requerer ouvido plenário na forma regimental o envio de ofício ao senhor prefeito do município Renato Carvalho Fernandes, solicitando que, por Ministério competente, seja providenciadas a instalação de uma lixeira de grande porte e análise de possibilidade de revitalização e patrulhamento nas chácaras Capão da Anta. Então, lá uma série de problemas. Essa lixeira visa proporcionar um local adequado para o descarte de resíduos, evitando um acúmulo de lixo irregular. Como o Oliveira tinha dito muito bem, ele foi muito feliz em falar que esse problema se estende em vários problemas da cidade, mas a gente pede de maneira especial o Capão da Anta, porque lá a situação está muito feia, e apesar que está numa área próxima a uma riqueza natural, então quando chove, lixivia, o lixo é carregado, vai acabar dentro do nosso manancial tão importante. Senhor presidente, o vereador que subscreve respeitosamente requerer ouvido plenário na forma regimental, envio de ofício ao senhor prefeito, por meio de Secretaria de Serviços Urbanos, para que sejam tomadas providências quanto à notificação dos proprietários de terrenos localizados na rua Edson Pereira Vitor e João Miguel Lopes, que se encontram com acúmulo de mato e resíduos. Caso os referidos terrenos sejam públicos, solicitamos que a Secretaria tome as medidas necessárias para a limpeza e manutenção adequada dessas áreas. Além disso, requeremos a regularização do serviço de coleta de lixo na região, tendo em vista que, conforme relatos da população e evidenciado nas fotos anexas, os dias estabelecidos para coleta não estão sendo cumpridos. Então, tem que passar 3 vezes por semana. O pessoal está reclamando muito que não está tendo o dia, o horário correto. Então, chega isso, causa mau cheiro, causa problemas lá naquela região. No mais é isso. Hoje eu retorno à tribuna para alguns apontamentos. Um deles eu já vou adiantar. O vereador Alex disse muito bem a problemática dos ofícios, dos requerimentos que não estão sendo respondidos e também algumas questões sobre o atendimento da CEMIG, dentre outros fatores, nós vamos discutir aqui hoje. Muito obrigado, pessoal.